Tarde, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra de Ciências. Hoje nós iremos dar continuidade sobre os seres vivos. Pessoal, observem bem essa estrutura aqui, ó. Essa figura. Essa figura está mostrando um mergulhador nadando em um oceano perto do Recife de Corais, no mar da Tailândia. Lindo, né? Aí, para início de conversa, eu quero fazer 3 perguntinhas para vocês refletirem aí, ó. Que seres vivos vocês veem nessa fotografia? Hein? O que vocês estão vendo aí? Pensem. Segunda perguntinha, para vocês refletirem. O que os seres vivos dessa fotografia têm em comum? E quais são as diferenças entre elas? Com certeza tem algumas coisas, né, que eles têm em comum e algumas diferenças. Reflitam. A última perguntinha é: se você fosse organizar os seres vivos em grupos, que características escolheria para fazer essa divisão? Pensem bem, tá? Reflitam. Isso vai servir para a gente começar a nossa aula sobre os seres vivos e a teoria celular. Pessoal, vamos falar agora sobre a diversidade de seres vivos. Em nosso planeta, a Terra, nosso planeta Terra, há uma grande biodiversidade, isto é, uma ampla variedade de formas de vida, que incluem as plantas, as aves, os mamíferos, insetos e micro-organismos. Bem diferentes, não? O número de espécies conhecidas atualmente é próximo de 9 milhões. Pessoal, não esqueçam que espécie é um grupo de indivíduos capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, isto é, que também podem se reproduzir. Embora apresentem diferenças entre si, todos os seres vivos têm características comuns que os distingue de matéria bruta, ou seja, aquela matéria que não tem vida. Por exemplo, os seres vivos precisam se alimentar, movem-se, reagem a estímulos do ambiente, reproduzem-se e têm o corpo formado por unidades muito pequenas, que são as chamadas células. Organização celular. Pessoal, o corpo de um ser vivo ele é formado por células. As células são unidades básicas do corpo de um ser vivo, de todos os seres vivos. Há seres vivos formados por apenas uma célula e seres formados por muitas células. Exemplo disso é uma bactéria, que ela é formada por uma única célula. O corpo humano é o exemplo de um ser vivo formado por trilhões de células. As células, pessoal, apresentam um tamanho variado, mas quase todas são tão pequenas, que somente podem ser vistas por meio de um microscópio. O microscópio, pessoal, é aquele equipamento usado para obter imagens ampliadas e que permite observar estruturas muito pequenas ou invisíveis a olho nu. Eles podem ser ópticos ou podem ser eletrônicos. Os microscópios ópticos, eles possibilitam ampliar de até 2.000 vezes. E o eletrônico, ele possibilita ampliar 1 milhão de vezes. Veja como é a tecnologia, né? Olha, são elas as responsáveis por realizar as principais funções para manter o organismo vivo, tá? As células. Aqui você está vendo uma figura que mostra um cientista, ou seja, uma cientista, observando células em um microscópio. Aí no destaque aqui, essa parte rosa, seria a ampliação da imagem da célula, tá? Da célula de uma cebola, ampliada 100 vezes por meio de um microscópio de luz, que também é chamado de microscópio óptico. Pessoal, é importante considerar que as células têm como características: originam-se de outras já existentes, elas sofrem divisão, originando células filhas,
As células contêm material genético que passa instrução às células filhas para que sejam semelhantes à célula mãe, a que deu origem a ela, certo? Transmitindo as suas características, tá? As células apresentam metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações que ocorrem em seu interior e possibilitam ao organismo obter energia para realizar suas funções, como no caso a digestão, a respiração celular e transformar assim as substâncias, tá? A teoria celular. Olha, o físico inglês Robert Hooke, que viveu entre 1635 a 1703, inspirado pelas descobertas de Leeuwenhoek, que foi o primeiro a criar um microscópio, tá? Ele produziu seu próprio modelo de microscópio, que era o mais complexo e gerava imagens um pouco mais nítidas. Com esse equipamento, ele analisou diferentes materiais biológicos. Ao analisar a amostra de uma cortiça, Robert Hooke, ele notou que ela era formada por muitas cavidades minúsculas e vazias. Assim, ele publicou essa descoberta em 1667, em um artigo no qual chamava cada uma dessas cavidades de cell, que significa pequeno cômodo ou cela, em inglês. A partir de então, ele passou a empregar o termo de célula. Gente, contando com a valiosa ajuda do microscópio que ele criou, diversos pesquisadores seguiram estudos os seres vivos. Com isso, o conhecimento sobre as células foi se modificando e aumentando continuamente, até que se reconheceu que essa estrutura tem uma importância central para a vida, a célula. Aqui você está vendo uma ilustração feita por Hooke com base no que ele viu no microscópio, a estrutura da célula da cortiça, viu? Esse foi o microscópio que ele criou, microscópio desenvolvido por Hooke, tá? E a partir do que ele viu, ele desenhou essa ilustração aqui de uma célula de uma cortiça, tá certo? Então vocês podem observar que o primeiro microscópio ele não era tão moderno, né? Em 1838, o botânico alemão Matthias Schleiden, que viveu entre 1804 até 1881, com base em dezenas de estudos, ele propôs de que todas as plantas são formadas por células. E no ano seguinte, o zoólogo alemão Theodor Schwann, que viveu entre 1810 a 1882, ele também propôs que os animais também são formados por células. E essas conclusões, apoiadas por pesquisas de diversos outros cientistas, deram início à criação da teoria celular. A teoria celular ela se fundamenta em 3 ideias que podem ser simplificadas da seguinte forma. A primeira, todos os seres vivos são formados por células. As células são unidades básicas de estrutura e funcionamento dos seres vivos. Uma célula só pode ter origem em outra pelo processo da divisão celular. Então, essas são as 3 bases fundamentais, tá? Defendida pela teoria celular. Aqui você está vendo uma pesquisadora utilizando microscópio, tá? Moderno, que é um equipamento que foi fundamental para os estudos das células. Atualmente existem diversos tipos de microscópio, com a finalidade e capacidade de ampliação diferente. A teoria celular ela teve um grande impacto nos estudos da vida, pois pela primeira vez ficou claro que seres muito diferentes, como uma árvore e um inseto, são formados pelas mesmas estruturas básicas, a célula. Essa teoria é um exemplo de como o conhecimento científico é construído coletivamente ao longo do tempo. O trabalho de diversos pesquisadores demonstrou que todos os seres vivos conhecidos, dos maiores aos menores, são formados por células. E aqui a gente vai ver como é a estrutura básica de uma célula. Ela é formada por membrana plasmática, por citoplasma e pelo núcleo. A membrana plasmática, pessoal, é a fina película que envolve a célula, somente vista
por microscópio eletrônico mais avançado. Ela seleciona a membrana plasmática, o que entra e o que sai da célula, possibilitando a troca de substâncias com o seu meio, e também garante a manutenção da sua forma. Então, a membrana é essa parte externa que está apontada aqui de uma célula. A parte interna é chamada de citoplasma. É um meio gelatinoso em que estão imersas diversas substâncias e pequenas estruturas chamadas de organelas. Pessoal, organelas são pequenos órgãos. Cada tipo de organela celular tem sua função definida. Por exemplo, elas podem produzir e fornecer energia, digerir e armazenar substância e outras funções. O núcleo é essa parte mais interna da célula. Ela é separada do restante do citoplasma pela membrana nuclear. No núcleo fica o grande material genético, o ácido desoxirribonucleico, conhecido como DNA. O material genético do DNA, ele determina todas as características e funções de um organismo vivo. Então, basicamente, pessoal, essa é a ilustração que simplifica, que demonstra como são as células, tá? Basicamente, as células é desse jeito, mas tem algumas diferenças, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui e até a próxima aula, tá bom? Tchau!